tua sogra, não foi teu sogro, não foi o pastor. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Deus tem um propósito para a tua vida, para o teu casamento. Deus quer falar com você e por isso que Ele te trouxe aqui. Nós vamos orar um pouquinho, mas antes de orar, eu queria relatar um fato muito interessante que certa feita aconteceu comigo. Um homem me procurou, ele era de uma igreja que eu era pastor, eu conhecia muito bem o seu casamento, sua esposa, e ele me procurou e disse assim: pastor, eu acho que eu vou me separar, eu não vejo saída. O senhor conhece a minha mulher é uma mulher muito difícil. E eu quis ser educado. Ele falou: não, pastor, não precisa ser educado, fala a verdade. Todo mundo da igreja sabe, minha mulher é a mulher mais encrenqueira que tem na igreja, a pessoa mais problemática, do jeito que ela é aqui da igreja, ela é lá em casa, e ela é uma pessoa muito difícil. Eu diria para o senhor que ela é uma pessoa quase insuportável, pessoa muito difícil, e eu não aguento mais, eu não dou conta, e eu não tenho outra saída. Eu falei: irmão, tem sim, tem uma saída. Ele disse: qual? Eu disse: edifica Cristo na vida da tua esposa. Fala de Cristo para ela. Ensina para ela o Evangelho da graça. Apresente para ela as doutrinas da graça, os princípios da palavra de Deus. Apresenta Cristo como restaurador, renovador, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que cria a partir do nada, aquele que tem poder para transformar água em vinho, aquele que ressuscita mortos, aquele que pode mudar um ser humano. É a única saída que você tem: levar a tua mulher a Cristo, cuidar da vida espiritual dela, orar por ela, ensinar a Bíblia, insistir, testemunhar, ser firme na sua convicção de cada dia edificar Cristo na vida da sua esposa. E ele ficou mais consolado, mais desafiado. Ele disse: agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Sabe quem é igualzinho a sua esposa? Ele falou: quem? Eu falei: todos nós. A diferença é que nós estamos iludidos. Nós achamos que somos bons. Nós achamos que o problema do nosso casamento é o outro. Eu falei: você é igualzinho a sua esposa. Todos nós somos iguais. Irmãos, nós temos uma semente de engano, um espírito de engano lá de Gênesis. Foi depositado no coração da humanidade através de Satanás, de que você é bom, e você acreditou nisso. Eu ouço pessoas dizendo assim: poxa, mas minha filha casou com uma pessoa tão boa. Eu digo: irmão, ela não casou com uma pessoa boa, porque não existe pessoa boa. Todos nós somos carentes da graça de Deus, todos nós somos pecadores. Existem várias formas de expressarmos o nosso, manifestar o que tem dentro de nós. Às vezes por educação, às vezes por medo, às vezes por princípio, nós reprimimos o leão que tem dentro de nós. Mas uma hora sai. Uma hora nós mostramos quem nós somos. E o casamento é o lugar onde nós manifestamos exatamente quem a gente é. E se você não manifestar no seu casamento quem você é, na separação você vai manifestar quem você é. A coisa mais comum a gente ouvir das pessoas dizendo assim: pastor, eu só conheci minha mulher depois que eu me separei dela. Aí eu fui ver quem era aquela mulher. Ela mudou. Eu disse que ela não mudou nada, ela era daquele jeitinho. Você que não sabia. Não tem ninguém bom, irmãos. Eu era pastor em Maringá, tinha um grupo familiar muito gostoso, e tinha um casal que ele era mais expansivo, ela era muito delicada, uma menina muito doce, assim, muito educadinha, muito, até para brigar com os filhos, era aquele carinho, aquele jeitinho. Aí um dia numa reunião ferveu um pouco a conversa, e alguém falou: pois é, fulano, você está aí falando, mas olha o doce que você tem do seu lado, você casou com um docinho, né? É diferente do que da nossa da maioria aqui. Aí ele falou: pois é, irmão, vai viver com esse docinho lá em casa, só para você ver que de vez em quando esse docinho azeda. Irmão, sabe até quando nós somos bons? Até quando alguém pisa em nós, no nosso pé. Sabe a diferença entre uma cobra e um verme? Se você pisar numa cobra, ela te pica.
Se você pisar num verme, ele se encolhe, mas não é porque ele é bom, porque ele não tem força para te picar. Se tivesse, ele te picava do jeito que a cobra pica. Isso somos nós, irmãos. Nós somos assim. Irmãos, a única esperança que tem para nós é Cristo. O encontro de casais deveria chamar encontro com Cristo. A única esperança para o meu casamento é Cristo. A única esperança para o seu casamento é Cristo. A única esperança para a nossa família é Cristo. Cuidado com encontros de casais e palestras hoje que fala de autoajuda, que te anima. Não, irmãos, não tem esperança para nós fora de Cristo. Nós não somos ser maridos melhores, nós nunca seremos maridos melhores. Todo mundo aqui sabe o que tem que fazer com a esposa. Eu não vou falar nenhuma novidade aqui que eu vou ensinar e você vai dizer: eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora nós não fazemos porque nós não conseguimos, porque somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos um coração contrário às coisas de Deus. E se há um lugar que isso tudo explode, é dentro do nosso casamento. É no nosso relacionamento, é debaixo do mesmo teto, que isso acontece. Por isso, irmãos, a nossa esperança é Cristo. Nós temos na nossa igreja um curso de casais, que nós damos em 12 lições na escola bíblica. Então, vai trocando de turma, né? E tinha um diácono que ele tinha uma esposa que estava meio desanimada com a igreja, e ele sempre orando: pastor, me ajude em oração, minha mulher precisa vir para esse curso, minha mulher tem que fazer esse curso, pastor. Olha, ela está meio desanimada e tal. E um dia ele chegou para mim e disse: pastor, ela vai fazer, vamos orar, que o curso vai ser bom. E ele animado, disse: olha, eu graças a Deus já conheço bastante, mas ela não precisa e tal. E eles fizeram a inscrição e fizeram o curso, e no final, na hora do testemunho, ele disse: eu estou extremamente frustrado, porque eu entrei nesse curso achando que o problema era a minha mulher, e eu acabei descobrindo que o problema do meu casamento sou eu. Não é ela que tem que mudar, sou eu que preciso mudar. E eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Talvez no fundo, você creia que o problema do seu casamento é essa pessoa que está do seu lado. Irmãos, vamos ser honestos, nós somos bons demais, né? Nós somos iludidos, nós somos iludidos. Nós achamos que se a nossa esposa, se o meu marido fizesse do jeitinho que eu falo, daria certas coisas. O problema é que ela não me obedece, o problema é que ele não me obedece. E talvez você, nessa manhã, seja uma pessoa totalmente iludida. Você entrou por aquela porta ali, iludido pelo diabo. Você está achando que o problema do seu casamento é a sua esposa. Você está iludido achando que o problema do seu casamento é o teu marido. Irmãos, nós acreditamos tanto nisso, tanto nisso. A nossa sociedade ela é tão enganada nesse sentido, que quando um casamento não vai bem, o que a pessoa faz? Ela separa e troca de parceiro. Porque quando alguém diz assim: eu casei com a pessoa errada, até no nosso livro tem um capítulo só sobre isso, né? Casei com a pessoa errada. Quando alguém acredita nessa mentira, o diabo lança essa seta na sua mente, e você acredita que você casou com a pessoa errada. Se você acredita nessa mentira, você está prontinho para acreditar na outra. Qual é a outra? O divórcio é a única saída. E as pessoas que se separam para casar de novo, ele literalmente acha o seguinte: olha, o problema é ele ou é ela. Se eu tirá-lo, ou se eu tirar e colocar outro no lugar, dessa vez escolher melhor, eu vou me dar bem. Por trás dessa frase, eu casei com a pessoa errada, há uma presunção muito grande. A presunção, o orgulho dessa frase é: eu sou perfeito. Nós não somos tão descarados para dizer isso: eu sou perfeito, né? A gente até tem um pouquinho de desconfiômetro. A gente diz assim: olha, eu tenho meus defeitos. E normalmente nos aconselhamentos pastorais a coisa começa assim: pastor, eu não sou perfeita não, eu tenho meus defeitos, mas o meu marido, e aí 1 hora falando do marido. Pastor, eu tenho lá minhas fraquezas também, não sou tão bom assim não, mas a minha mulher... Senhor Jesus, o dia que você entender, meu irmão, que o problema do seu casamento é você está no caminho da cura. Você começou a ser curado.
Enquanto você achar que teu problema é financeiro, teu problema é o governo, teu problema é a sogra, teu problema são os filhos, é o emprego, é a faculdade que você não fez, é a casa que você não comprou, é o emprego que você não tem. Quando você achar que o problema é a saúde, você está iludido, meu irmão. Você está iludido. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nesse começo eu gostaria de clamar ao Espírito Santo de Deus que você entendesse de fato quem é você, e de que você tivesse uma convicção depositada no seu coração pelo Espírito Santo de que você é o problema do seu casamento. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós somos chamados para o casamento, somos chamados para relacionamento, somos chamados, ó Deus, para viver, celebrar o que é o casamento na tua perspectiva. Mas, Senhor, nós temos uma natureza tão pecaminosa, nós temos um coração, uma vontade tão grande, Senhor. Pai, a nossa vontade é tão absoluta, a nossa vontade é tão forte, que nós queremos enganar, nós queremos, ó Deus, manipular, Senhor, controlar. Senhor, quantos de nós aqui nessa manhã precisaríamos confessar que somos controladores? Nós queremos tudo do nosso jeito, Senhor. E quando não sai do nosso jeito, nós reagimos tão mal. Nós fazemos birra, Senhor, nós fazemos greve, nós incomodamos. Senhor, nós precisamos ser santificados nessa manhã pela Tua Palavra. Precisamos ser transformados, Senhor, à imagem do Teu Filho. Precisamos Te conhecer, Senhor, Te amar, mas Te amar tanto, Senhor. Oh, Deus, faça essa obra, Senhor, no meu coração e no coração de cada um dos meus preciosos irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de iniciar nosso texto bíblico da nossa primeira ministração, eu queria te lembrar de uma verdade bíblica que nós esquecemos facilmente. Quando Deus te criou para amá-lo e para servi-lo. Preste bem atenção nisso. Você está escrevendo, você que recebeu um bloquinho, está anotando, aprenda isso. Quando Deus te criou, o propósito de Deus para a tua vida era de que você amasse ao Senhor e você servisse a Ele. Então, quanto mais você serve a Deus e mais você ama a Deus, mais feliz você vai ser. Quanto você menos amar a Deus e menos servi-lo, mais infeliz você vai ser. Agora, o diabo foi lá e trocou essa chavinha, inverteu esse conceito. E nós, no nosso egoísmo, na nossa humanidade, nós acreditamos exatamente ao contrário. Nós cremos que quanto mais eu for amado, quanto mais alguém me amar e quanto mais alguém me servir, mais feliz eu vou ser. Vocês entendem isso? Olha o que Deus quer: que eu ame a Deus e sirva a Deus. Olha o que Deus está buscando: ser amado e ser servido. Então, por causa dessa inversão espiritual, eu me torno um mendigo, um pedinte de carinho, de atenção, de amor, de serviço. E aí é fácil as pessoas darem o seguinte depoimento: você está bem no seu casamento? Você está feliz? Eu estou. Por quê? Porque minha mulher me faz tão bem. Vocês estão entendendo? E aí você entra para o casamento buscando ser amado e ser servido. Agora, o problema é que a tua esposa pensa a mesma coisa que você. Ela também foi para o casamento esperando ser amada e ser servida. E vão os dois de mão vazia para ser amados e ser servidos. E quando chega lá, um diz para o outro: cadê? O outro diz: cadê o quê? Cadê o que você veio me trazer? Ele falou: não vim trazer, eu vim buscar. Não, você vai cuidar de mim. Não, quem vai cuidar de mim é você. Mas você vai me servir. Não, eu vou ser servido. E aí começam as cobranças, as críticas, as crises. Irmão, nós precisamos ser libertos disso. Nós precisamos entender que se nós amarmos a Deus, servimos a Deus, se nós amarmos a esposa, servimos a esposa, quanto mais você amar a sua esposa, servir a sua esposa, mais feliz você vai ser. Você, pastor, o senhor está louco? Isso é loucura. Mas o Evangelho é loucura. É que o nosso conceito de amor está trocado. O que é amor para nós?
Vou contar uma historinha que muitos já conhecem, né? Quem me conhece já ouviu essa história umas 10 vezes, né? Vai ter que ter paciência, porque tem alguém aqui com certeza que não ouviu ainda. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de peixe, né? Principalmente porque eu não como carne, então eu gosto de peixe, né? Eu gosto muito de peixe. Mas é uma história que não é minha, não foi comigo que isso aconteceu. Uma pessoa está comendo um peixe, sentado ali, comendo aquele peixe, saboreando, um amigo chegou e falou: o que você está fazendo? Ele falou: estou comendo um peixe, não está vendo? Eu falei: você está comendo esse peixe? Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu amo esse peixe, mas eu amo demais esse peixe. Você ama esse peixe? Ele falou: amo, esse peixe é que eu amo. Eu falei: interessante, né, rapaz? Você pegou um anzol, botou uma isca para enganar o coitado, furou o céu da boca dele, rasgou o céu da boca do bichinho, tirou ele do habitat natural, deu uma paulada na cabeça dele, pegou uma faca, cortou o pescoço dele, abriu a barriga, tirou a barrigada fora, passou sal, jogou na frigideira fervendo, fritou. Você está comendo ele agora e você está dizendo que você ama o peixe? Você ama você não ama o peixe. Irmãos, é nessa perspectiva que nós vamos para o casamento. É nessa visão do peixe. Nós vamos para ser amados, nós vamos para ser servidos, nós vamos para o casamento fazer bem para mim. E eu me sinto um rei dentro do casamento, eu fico exigindo o que é bom, o que é ruim, o que eu quero, o que eu não quero. E quando as coisas não saem do jeitinho que eu quero, quando a minha vontade não é feita, o que acontece? Eu mostro quem eu sou. Ingrato, violento, agressivo, cruel, às vezes não agressivo nas palavras, mas agressivo no silêncio. O silêncio pode ferir mais do que algumas palavras, uma indiferença pode machucar mais que um grito. E eu começo a alimentar a minha mente, meu coração, de que eu casei com a pessoa errada. Na verdade, irmãos, o que está errado com a maioria dos casamentos é o conceito que ele tem de casamento. E para a gente entrar nesse assunto, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 24. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o propósito do casamento. Irmãos, esse é o primeiro texto normativo sobre casamento na Bíblia. Você vai dizer: Paulo, mas antes tem alguma coisa sobre casamento? Tem, mas antes é narrativo. Entenda bem, isso é uma orientação simples de hermenêutica. A Bíblia, ela tem textos narrativos e textos normativos. Narrativos são textos que estão narrando um episódio. Por exemplo, a criação é um texto narrativo. É doutrinário, é a verdade de Deus, mas é uma narrativa de uma situação. Esse versículo 24, ele é um texto normativo. É um texto que estabelece uma norma, é um texto que estabelece um padrão. É um texto que dita como deve ser um casamento. Porque como o casamento nasce no coração de Deus, é Deus que diz como um casamento deve ser. Então esse primeiro versículo aqui, normativo de um casamento, ele é muito importante para a gente caminhar. E é a partir dele que nós vamos ter essa primeira reflexão aqui nessa manhã. Lembra que o texto anterior, os versículos anteriores, está falando da formação do homem e da mulher. Está falando da criação, está falando da vontade de Deus, desejo de Deus. Deus criou o homem, Deus olha para o homem, não é bom que ele esteja só, diz o verso 18, vamos fazer uma mulher para ele. Aquela decisão divina, maravilhosa, né? Tudo que Deus criou é maravilhoso, mas essa ideia de Deus de fazer um casamento, irmãos, é uma das ideias mais brilhantes, né? Da parte de Deus. Casamento é algo maravilhoso, maravilhoso. E quando ele chega no verso 24, ele estabelece a ordem. E por isso que a primeira expressão do verso 24 é por isso. Esse por isso aí, ele é remissivo. Ele te remete aos versículos anteriores. Ele está dizendo: olha, por causa de tudo isso, em razão da criação, em razão da formação do homem e da mulher, em razão de Deus perceber que o homem precisaria de um casamento, que a mulher precisa de um casamento, que casamento é um chamado de Deus. E aí ele chega no verso 24 e ele vai dizer: por isso, olha só, por isso, deixa o homem pai e mãe,
e se une à sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Muito bem. Irmãos, o casamento então, ele é um projeto de Deus. A palavra que resume o que é um casamento é relacionamento. O que é casamento? Se alguém perguntasse para você assim, de uma forma bem simples, o que é um casamento? Casamento é relacionamento. Casamento é um homem se relacionando com uma mulher. Casamento é um propósito de Deus para nós glorificarmos a Deus no casamento e um ter com o outro intimidade. A Bíblia vai chamar isso de comunhão. Nós vamos tratar disso de forma mais específica à noite. Comunhão entre um homem e uma mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus reservou ao homem e à mulher, ao casamento, um nível de relacionamento, de intimidade, que você não vai ter com mais ninguém na face da terra. Nem com Deus, nem com seus pais, nem com os filhos, com ninguém. Foi dado por Deus o privilégio para que eu e você desfrutasse de um nível de intimidade. A expressão uma só carne, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Quando vai falar da igreja, Paulo fala até de um só corpo, mas não é uma só carne, é diferente. O relacionamento que você tem com a igreja é um, no seu casamento é outro. Então o casamento é um chamado para o relacionamento. Dá uma olhadinha no rostinho da tua esposa e do teu marido. Sabe por que Deus colocou essa pessoa do seu lado? E foi Deus que colocou, viu? Eu sei que tem hora que você é tentado achar que é você, e nos piores momentos de crise você já até pensou que foi o diabo, mas não foi. É Deus. Deus é soberano. Você é um servo de Deus, você é alguém que Deus guia. É mentira que você escolheu errado. Então, sabe por que Deus colocou essa pessoa do seu lado? Para você ter relacionamento com essa pessoa. Para você ter comunhão. A Bíblia diz que os dois serão uma só carne. Quando termina o casamento, que o pastor ora aqui, o padre, e diz: a partir de hoje, pode beijar a tua mulher, vocês são uma só carne. Não precisa de muito tempo para você descobrir que ali tem duas carnes bem distintas, né? Antes de chegar na porta da igreja, ali na primeira foto você já vai ver que tem duas opiniões, duas ideias, dois conceitos, tudo dois. Eu costumo dizer que é como o Rio Negro e Solimões. Eles estão correndo junto, mas é um do lado do outro, não mistura não. No começo não tem mistura. São duas pessoas bem distintas. Irmãos, o casamento é um chamado para relacionamento. Entretanto, nós desviamos desse propósito. Por quê? Porque quando você vai para o casamento começa a revelar quem você é. Todo o processo de adaptação de um casamento, tudo aquilo que você escondeu no namoro, porque no namoro a gente só apresenta as qualidades. Você esconde tudo quanto é defeito, você tampa. No casamento fica exposto. Uma moça, por exemplo, que não sabe fazer estrogonofe, mas sabe fazer frango assado, se um dia que o namorado vai almoçar, ela não vai arriscar no estrogonofe, ela vai no frango assado, onde ela tem garantia. Marido, mesma coisa. Mas quando casa, irmãos, nós ficamos expostos. As nossas diferenças começam a aparecer, os nossos defeitos começam a aparecer. E nós não suportamos os nossos defeitos. Há um livro que diz assim: por que tenho medo de dizer quem sou? O subtítulo do livro já diz: porque o que sou é tudo que eu tenho, talvez você não goste. Então, quando você entra para o casamento, você começa a esconder aquilo que você não quer que o outro veja. Mas debaixo do mesmo teto não tem jeito. Então, quando nós começamos a ter os primeiros conflitos no casamento, nós temos uma tentação de fugir do supremo propósito, que é ter comunhão, que é ter intimidade, que é ter comunhão, relacionamento. E hoje há pelo menos duas rotas de fuga que os casais entram. Há outras, o tempo não vai permitir a gente tratar dessas outras, mas eu quero falar de duas. Primeiro, é que nós somos iludidos pelo diabo de que um casamento bem-sucedido é um casamento que tem dinheiro.
Nós avaliamos um casamento. O nosso instrumento de aferir um bom casamento é dinheiro. Então você encontra aquela tia que faz muito tempo que você não vê. Aí você pergunta para ela: daí, tudo bem? E a tua filha, como é que está? Nossa prima lá? Fala: mas está muito bem, casou muito bem. Casou com médico, casou com engenheiro, casou com fazendeiro. Tem 2 carros, tem uma casa da praia. Você precisa de ver como é que elas estão bem. Aí você vai perguntando, aí pergunta: e daí, aquele teu sobrinho lá e tal? Sim, tadinho. Trabalha com uma obra lá, ganha um pouquinho. Olha, está sofrendo. Graças a Deus tem saúde, mas olha. Nós não perguntamos se a pessoa ama, se é um homem carinhoso, se é um homem fiel à esposa. Nós avaliamos isso. Você fala: fulano está bem? Fala: fulano está bem, rapaz, está com o carrão, você precisa de ver. Ó, o cara tá bem pra caramba. Ó, aquele lá, a mulher dele acertou, hein? Aquela lá, ganhou, né? Às vezes vive um inferno lá em casa, tem maltrata um ao outro, não tem respeito, não tem carinho, não tem Deus, não tem palavra. Então, os nossos jovens vão vendo esses modelos de casamento, e a gente, até agora que você vai casar, né? Acho que todos os jovens passaram por isso, imagino que vocês passaram, né? Alguém chega para vocês e fala: olha, casamento é esse mesmo, hoje vocês não têm nada, mas capricho, os dois vão trabalhando, daqui a pouco vocês compram um carrinho, uma casinha. Olha, eu mesmo com casinha, a gente não tinha nada, hoje a gente tem uma casa, tem uma chácara. A gente avalia assim, e no fundo a gente acredita nisso. Então, quando nós entramos no casamento, que é um lugar para relacionamento com Deus e um com o outro, nós abandonamos Deus, nós abandonamos um ao outro e partimos para ganhar dinheiro. Aí é um mestrado atrás do outro, é uma pós atrás da outra. Se é trabalho, trabalha 2 períodos, tem emprego, trabalho de noite, sonho do trabalho, tudo o trabalho justifica, foge para o trabalho. E se qualquer coisa que fala: está trabalhando, está explicado. Chega na igreja e fala: irmão, cadê o marido? Tu vem na reunião? Não, está trabalhando. Não, você está trabalhando, tá bom. Irmão, zero vai dizer: não, você está louco, rapaz, você vai trocar aí na igreja para trabalhar. Se nós tivéssemos um conceito correto do reino de Deus, mas aí, meu irmão, você vai deixar de cultuar a Deus para ganhar dinheiro? Não, precisa. Aí nós confundimos necessidade com desejo. Não, mas precisamos trocar de carro. Quando nosso carro é 2017, não é que mandar com o carro em 2017? E aí, irmãos, nós ficamos escravos disso. E nós temos visto, irmãos, muitos casais que construíram muita coisa. Construíram uma casa muito bonita, mas eles não têm um lar para pôr lá dentro. Só tem a casa. Construíram muitas coisas, mas não tem prazer mais de ficar junto. Esses tempos nós ligamos para uma pessoa e eu disse: daí, vamos dar uma saída? O que vocês estão fazendo? Aí o marido falou: pastor, eu estou aqui sozinho com a minha mulher. Como é que é? Nós estamos sozinhos aqui. Falei: repete. Ele falou: tem bola fora, né? Se você está com a sua esposa, você não pode estar sozinho. A velha e os outros psicólogos aqui vão dizer: ato falho, né? Nós pastores diríamos: confusão. É que no fundo ele se sentia sozinho dentro de casa. As pessoas estão sozinhas. Porque você acha que casamento é ter casa, é ter carro, é ter isso, e você entra para isso. Mas há um outro desvio terrível que muitos estão entrando hoje, a maioria, que são os filhos. Irmãos, deixa eu dar uma palavra profética aqui, não muito agradável. Nós vamos pagar um preço muito alto por estarmos colocando os nossos filhos nos lugares que eles estão. Filho é bênção de Deus e bênção passageira. Hoje nós somos uma sociedade que idolatramos os nossos filhos. Nós pegamos todos os nossos sonhos, tudo aquilo que você não foi, que você não conseguiu ser, e você põe em cima do seu filho, você sufoca seu filho. Os filhos hoje, uma das reclamações, que eles são sufocados de tanto amor, de tanta atenção. Alguns escrevem no carro, a porta e colocam o nome do filho, como se fosse para o trânsito todo passar, parar, porque vai passar alguém importante ali. Nós achamos que os nossos filhos são o centro do universo, e o centro do universo é Cristo. Qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Cristo vai cair.
Nós somos idólatras dos filhos. Nós queremos que os filhos nos amem. Por isso nós somos a última geração que colocou limite, que tivemos limite dos pais. E nós somos a primeira geração que os nossos filhos não têm limites. Os pais hoje não disciplinam os filhos. É só sair na reunião da igreja que você vai ver. Pergunta para as professoras aqui como é que estão seus filhos. Vai ver o departamento infantil como é que é seu filho. São pequenos príncipes, reis, que tem tudo. A maioria dos nossos filhos, nem que ele seja criança por mais 40 anos, ele não vai conseguir brincar com todos os brinquedos que você já comprou para ele. Nós colocamos a etiqueta da roupa dos nossos filhos a mais cara para dizer para ele o seu valor é naquilo que você tem. Nós estamos criando uma geração fraca. Os meninos são afeminados. Nós poupamos os nossos filhos. Nós não deixamos os filhos sofrer. O que teve de mais precioso na sua vida, o que mais te amadureceu com essa mulher que está do seu lado, foi o sofrimento. E você está poupando o seu filho disso. Nós não deixamos os nossos filhos sofrer. Nós não deixamos nossos filhos passarem nenhum momento de agonia. Somos guardiões. Eu fiz de propósito, e a velha estava numa casa. Nós sabemos que o casal está tendo problema nessa área. O menino já tem 7 anos. 7 anos. E o menino não faz nada sozinho. Não atravessa a rua. E tinha uma caixa assim leve. E o menino estava aqui e a caixa estava ali. Os pais estavam naquela distância. Eu de propósito falei: fulano, pega essa caixa para mim. Mas os pais saíram correndo, lá vieram em cima. Não, deixa que eu pego. Não, ele não aguenta, é pouco para ele. Peraí, deixa que a gente pega. E o menino ficou olhando. Sabe aquele tempo que você ganhava pouco? Você e sua mulher tinham bastante dificuldade financeira. E vocês pegavam um celular. E vocês tinham lutas financeiras. Vocês moravam em casa pequena, apertada. Aquilo uniu vocês. Aquilo gerou humildade. Aquilo gerou dependência de Deus. Deus usou o sofrimento para te amadurecer. E nós estamos privando os nossos filhos de sofrimento. Ah, pastor, tem que fazer o filho sofrer? Não. Mas se você botar seu filho dentro de uma bolha, você vai ter que carregar essa bolha o resto da vida. Irmãos, eu estou falando de todos nós somos tentados a não permitir que os filhos sofram. E aí os pais fogem para os filhos. Não tem relacionamento com Deus, não tem um relacionamento com o casal, então eles buscam nos filhos. Esses tempos atrás eu terminei uma palestra, uma senhora me procurou, eu a conheço. E ela disse: pastor, que bom que o senhor fala de família, eu gosto muito de família, ela tem 2 meninos. Ela diz: meus filhos são minha vida. Eu falei: irmã, você está muito ruim de vida. Você está depositando a tua filha no pior lugar que você poderia depositar na tua vida. Que é isso, pastor? Exatamente. Sabe o que é filho? Ainda mais filho homem. Ele vai tirar teu sono, vai tirar tua madrugada. Você vai sofrer. Você vai orar por ele, vai gastar teu dinheiro, tua saúde, tua vida. Para que ele ficar bom, para que ele começar a dar lucro, vai aparecer uma mulher, vai pegar ele e vai levar embora. E se você achar ruim, é pior. Você vai se tornar uma sogra chata. Vai ficar interferindo lá na vida dele, tentando ensinar a mulher dele como ele cuida dele. Que cuidar dele só você sabe cuidar. Ninguém nesse mundo é capaz de cuidar do filho dela igual você. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que nós fugimos do relacionamento? E o que Deus quer para o seu casamento é que você desenvolva comunhão com essa mulher. Você aprenda a amá-la. Aprenda a amar esse homem. Aprenda a ter comunhão, a ter prazer de estar junto. Irmãos, os casais, hoje muitos casais não têm mais prazer. Nunca sai só os dois. Nunca sai. Há casais que nunca saem só os dois. Não consegue ficar só os dois. Não tem prazer. Não há nada de errado você ter gente na sua casa e sair do grupo. Mas o casal precisa ter um momento, só os dois. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos daqui tiram pelo menos uma vez por mês para sair só os dois? Ah, pastor, não temos dinheiro. Não estou falando de gastar dinheiro, não. Vai numa sorveteria só os dois, sai bater papo.
Eu e a Vera, a gente sai para pedalar, né? Pega a bicicleta, sai para pedalar os dois. Às vezes que a turma está saindo e diz, não, hoje a gente vai sair só os dois. Né? Reconheço que a Vera puxa mais por isso. Eu sou mais do grupo, esqueço facilmente disso. Às vezes o Espírito Santo precisa usar a Vera para me lembrar de que eu preciso ter prazer na companhia de Deus e da minha esposa. Irmãos, nós fugimos para o dinheiro, para o trabalho e fugimos para os filhos. Por isso que é um índice muito alto. Quando o último filho casa, o casal quer divorciar. Que era uma fábrica de criar filho. Criou o filho, fecha a fábrica. Não tem mais filho para quem ter fábrica. Não desenvolver o relacionamento. Irmãos, o nosso chamado. À noite nós vamos apresentar os princípios bíblicos. Estamos encerrando. Os princípios bíblicos para se ter um casamento bem sucedido. O que nos salva é a palavra, irmãos. É Cristo, a sua palavra. Eu queria nessa manhã encerrar perguntando para você: que rumo está o seu casamento? Você tem procurado desenvolver relacionamento com a sua esposa? Intimidade, comunhão? Vocês têm gasto tempo com Deus, só os dois? Vocês têm vida devocional? Vocês têm tempo para Deus um com o outro? Deixa eu dizer uma coisa para encerrar. Como alguém disse, o pastor falou que ia encerrar 3 vezes, não encerra, né? Engana na gente, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje não tem tempo para Deus, e se você não tem tempo para tua esposa ou para o teu marido, está tudo errado na tua vida. Mas tem algo errado. Está tudo errado. Você vai se arrebentar. Eu vou repetir. Se você não tem tempo para Deus, se você não tem tempo para tua esposa, para o teu marido, não é para filho não, filho é terceiro lugar. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para tua esposa e para o teu marido, está tudo errado na tua vida. Você precisa rever isso. Amém? Que amém doído, hein? Eu entendo isso, né? Alguns querem dar misericórdia, né? Mas precisamos ser mais honestos, né? Em vez de amém, misericórdia, irmãos. Misericórdia de quem? De mim. Você foi tentado a pensar assim, misericórdia do meu marido, ele precisa mudar, a coisa está pior do que você imagina. Você não entendeu nada. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Amém. E misericórdia. Curva sua cabeça, vamos orar. Oh Senhor Jesus, Pai, nós somos pecadores, Deus. Aleluia. Pai, é tão difícil viver com a gente. Só o Senhor mesmo para suportar tanta rebeldia, tanto milindre, Senhor, tanta facilidade de magoar que nós temos. Pai, nós somos tão infantis. Somos velhos e grandes por fora, mas por dentro há uma maturidade espiritual tão grande, Senhor. Nosso casamento revela o quanto nós somos imaturos. Nós precisamos do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Aleluia, Deus. Oh Deus, Amamos, Jesus. oh Senhor Jesus, livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Liberta, Senhor, o nosso coração do nosso egoísmo. Amém, Deus. Santifica-nos na Tua palavra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.